Grupo Espírita Paulo de Tarso, estudo das cartas de Paulo. Hoje vamos seguir o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros do Novo Testamento, escrito por Lucas, que conta muito sobre a história do mentor do nosso grupo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E, para iniciar os nossos estudos, você pode começar com o mapa. Todo mundo vendo? No livro de Atos dos Apóstolos são comentadas 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nessas viagens, ele visitou comunidades de povos denominados pagãos. E no livro de Atos, essas viagens são narradas. E hoje, especificamente, que vamos começar o capítulo 17, temos a cidade de Tessalônia. Teremos a cidade de Anfípolis, Bereia, Atenas, e depois Paulo segue para Corinto, para Éfeso e volta para Jerusalém. Essas viagens deram origem à formação de pequenas comunidades, onde se estudava as histórias trazidas pelos apóstolos, daquilo que eles lembravam, dos papiros. E, posteriormente, Paulo manteve contato com essas cidades. E daí surgiu o que temos na Bíblia, no Novo Testamento, como as cartas de Paulo, de São Paulo para a Igreja Católica. Carta aos Filipenses, da cidade de Filipos. Carta aos Coríntios, que não é o Corinthians, lá de São Paulo, era a comunidade de Corinto, na Grécia. Carta para aos Efésios, cidade de Éfeso. E assim vai. Temos aos Colossenses, aos Gálatas. E Paulo fez todo esse caminho com alguns companheiros. E não tinha carro, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, mas tinha uma grande estrutura, tanto de vigilância quanto de estradas, porque toda essa região era dominada pelo Império Romano, que de forma inteligente conquistou os territórios, tinha a governança política, mas deixou a cargo de cada comunidade as questões religiosas e de doutrina.
eles só se envolviam quando se tratava de algum tipo de ofensa ou de crime contra o Império Romano. Então, começando o capítulo 17, você fala do 17, Vidal? O projeto? Eu ia pegar em Atenas, lembra? Não, para eu ler. Ah, claro, está aqui. E assim começa. Tendo passado por Anfípodes e Apolônia, duas das cidades que nós vimos no mapa, chegaram a Tessalônia, onde havia uma sinagoga de judeus, o que era comum naquela época. Jesus chegou, os evangelhos que hoje conhecemos foram escritos nos anos 60 depois de Cristo. Paulo, segundo seu costume, ali entrou. Paulo era judeu e por 3 sábados discutiu, conversou, trocou ideias, tirando argumento das Escrituras. O que eram as Escrituras? A Torá, os livros dos profetas, os livros sapienciais, os livros históricos, que compõem todo o Primeiro ou Velho Testamento. E o objetivo dele era o quê? Expor que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E que esse Jesus que ele anunciava era o Messias das Escrituras. Na época, alguns acreditaram e se associaram a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos que não seguiam, que eram os chamados pagãos, os gentios. Por isso, Paulo também é conhecido como apóstolo dos gentios. Porém, sempre tem, né? Alguns judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus. Se fosse no tempo de hoje, seria milícia, né? Seria bandoleiros. Dentre o vulgacho e ajuntou uma turba, semelhante ao que fizeram com Jesus, quando Jesus foi julgado e condenado. Amotinaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Procuravam-nos para entregar ao povo. Porém, não achando, levaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: olha a intenção deles. Mentirosa. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason recolheu. Todos eles vão de encontro aos decretos de César, dizer haver outro rei que é Jesus. Eles tinham que fazer uma acusação que Paulo, que Silas estavam pregando que havia um novo rei, um novo imperador, para que, assim sendo, eles pudessem ser presos e crucificados. Os hebreus não podiam fazer isso, porque existia um mandamento: não matarás. E tendo Jason e os outros prestado fiança, foram soltos. E aí
eles seguiram para outra cidade que nós vimos no mapa, chamada Bereia. Muitos deles creram, bem como poucas mulheres gregas de boa posição e homens. E aí eles vão chegando a Tessalônica, uma outra comunidade. E quando os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá excitar e perturbar o povo. Entre os irmãos, fizeram logo sair Paulo para que fosse até o mar. Porém, Silas e Timóteo ficaram por ali. Os que conduziam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo eles recebido ordem para comunicar a Silas e Timóteo que fossem ter com ele o mais depressa possível. Até aí, eles estavam em terras de pagãos, pregando o evangelho de Jesus. Eram pessoas de um nível cultural baixo, mas quando chegou em Atenas, a história foi outra. E essa história é o Vidal que vai contar, né, Vidal? Isso aí. Boa noite a todos. Vamos à parte de Atenas. E vamos pensar que Atenas não era mais a Atenas de Sócrates, de Platão, mas ainda era Atenas. Era o centro cultural do mundo. Quando Paulo chegou lá, ele encontrou o maior nível cultural entre os ditos pagões. Ali a coisa era diferente. E ele percebeu isso quando chegou lá. Os que conduziam a Paulo levaram até Atenas. E, tendo ele recebido ordens para comunicar a Silas e Timóteo que fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito revoltava-se dentro de si mesmo, vendo a cidade cheia de ídolos. Que ídolos são esses? Os deuses gregos. Ele estava no coração da Grécia. A mitologia grega é uma das mais abundantes e ricas da história da humanidade. Ele via templo para Deus grego por tudo quanto é lado. Isso revoltou ele, porque aquilo ali para ele eram ídolos. Naquela época, ainda tinha essa história de meu Deus é mais poderoso que o teu, a disputa e as guerras tinham por trás disso também uma disputa de quem era o Deus mais forte. Não é como hoje, onde praticamente se tem uma noção que Deus é Deus. Nunca de nome, conforme a cultura, conforme o idioma, mas é Deus. Naquela época, não. Paulo olhava para as estátuas nos templos de Apolo, de Zeus, de Minerva, de Atenas, e se revoltava com isso. Isso me lembrou essa passagem, me lembrou um conhecido que é vegetariano. Ele fica assim numa praça de alimentação. Ele fica revoltado de ver a exposição da comida carnívora em tudo quanto é lado. E Paulo estava assim lá, revoltado com os ídolos, os deuses do local. Mas tinha uma sinagoga. Há quem discuta que não tinha espaço para ter uma sinagoga, a presença dos judeus era pequena, mas, segundo os Atos, tinha uma sinagoga. E ele procurou os judeus, procurou quem poderia compreendê-lo melhor ou menos mal. Assim, na sinagoga, discutia ele com os judeus e com os que temiam a Deus. E na praça, em praça pública, a céu aberto, todos os dias, discutia com os gregos que ali se encontravam. E devia ser, assim, uma diferença enorme, porque com os judeus ele podia usar os textos antigos, os textos sagrados,
ele tinha uma base de aproximação. Mas com os gregos, que apesar de, em princípio, muito religiosos, eles tinham um zelo cultural enorme, era a elite da cultura do mundo na época, zelosos da herança de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e nenhum ponto em comum com a cultura judaica e com os profetas judeus. Devia ser dificílimo entabular alguma conversação, mas entabular conversação era a especialidade dos gregos, eles adoravam isso, né? Eles adoravam, a cultura deles era essa, ir para a praça pública e ficar discutindo filosofia, filosofando com tudo e com todos. Graças a isso, ele deve ter tido ouvidos que o escutassem. Nesta época, a Cidade Alta já estava ocupada por romanos. Não era exatamente mais como no tempo de Sócrates. Muita construção romana, muito construída, os espaços ocupados. Tem aí uma estimativa que devia ter esse visual. Na Acrópole de Atenas. Acrópole, cidade alta. A de Atenas é a Acrópole por excelência, que se considera que na época em que Paulo esteve lá, tinha esse jeitão e ele ia para lá tentar fazer conversões na base do discurso. Muito bem. E a turma, em função da sua tradição filosófica, até deu ouvidos. Somente os filósofos epícuros e estoicos, que ficavam em contenda entre si, acharam uma terceira voz e resolveram escutá-lo. O que esse paroleiro aí está dizendo mesmo, hein? O que é isso? Alguém entendeu alguma coisa? Parece ser um proclamador de deuses estranhos. Sim, porque Paulo pregava Jesus e pregava a ressurreição, que era um conceito que, para os gregos, muito estranho. Aos gregos, a reencarnação era familiar. Platão pregava a reencarnação, mas ressurgir com o mesmo corpo era uma coisa esquisita para eles. Tão esquisita que eles resolveram tirar alguma coisa à prova. Para a gente entender melhor com quem Paulo estava lidando, o epicurismo, que estava ali à volta dele, é um sistema filosófico, vindo do mestre Epicuro, que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e libertação do medo, com ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo, mas limitando os desejos. É uma filosofia meio do tipo assim, bon vivant, sem exageros. Sem exageros. Se era uma filosofia do tipo bon vivant, vamos ficar aqui numa boa, tranquila, vamos procurar uns prazeres moderados. Passava longe a questão religiosa para eles. Porém, desejos exacerbados, exageros, eles combatiam, porque diziam que era fonte de perturbação e que impediria o encontro da felicidade. Já o estoicismo era alguma coisa mais rígida. Até hoje, o nome estoico é um adjetivo para pessoas que não ligam para a dor, não ligam para prazer, não ligam para a alegria, não ligam para a tristeza, eles ligam para a ética, para a moral, para a coisa certa. Então, era uma escola de filosofia que pregava a busca de se ter uma boa vida, mas focando no que é possível controlar. Não adianta sofrer por algo que você não tem controle. Isso aí você aceita. O que você pode controlar, você controla, e não vai se preocupar com aquilo que você não tem poder para mudar. O estoicismo busca se afastar de uma vida guiada pelos sentimentos e prazeres carnais, focando na razão e no bem moral. Até hoje, a palavra estoico é uma palavra bem forte. Tá? Se acomoda na natureza das coisas, mas mantém a sua ética acima de tudo.
Muito bem. É com esses dois que ele estava conversando. Um que é o bom vivant e o outro o estoico. Muito bem. Num dado momento, a turma meio que se enfesou, e aqui tem uma versão que diz que isso é uma maneira que quem escreveu esse trecho de fazer um paralelo com Sócrates. O que aconteceu com Sócrates? Sócrates foi denunciado porque ele estava transgredindo alguns valores da época, que eram prezados por todos, e foi acusado de corromper a juventude. Bom, o que fizeram com Sócrates? Levaram ele para o Aerópago, o lugar onde os juízes, que também eram chamados aerópagos, julgavam as causas, as denúncias. No caso de Sócrates, a denúncia era tão grave que os juízes foram a própria população que foi sorteada para isso, e não os juízes profissionais. Na época de Pedro, essa função já estava em queda. Talvez nem existissem mais esses juízes profissionais, mas ainda existia a região. Pegaram Pedro segurando-o. Aqui dá uma ideia meio de compulsório, por essa tradução, levaram ele para lá, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que anuncias? E aí a situação fica interessante, porque essa corrente interpreta que ele foi um convite, mas também poderia ser um julgamento, que ele foi lá para ser escutado, para saber se ele estava falando alguma heresia. De novo, uma analogia aí que colocaram Paulo numa situação equivalente à de Sócrates. Paulo, diga. Pergunta? Só um detalhezinho. Os epicuristas, eles acreditavam em 3 tipos de prazer: os naturais e necessários, os naturais e não necessários, e os não naturais e não necessários. E eles não acreditavam de jeito nenhum na reencarnação. Sim. E os estoicos defendiam 4 virtudes cardeais: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Só para dar um pitacozinho. Ótimo, aprofundou bem. Agora vamos lembrar o seguinte: eles viviam para a filosofia. As ideias de Sócrates e Platão não tinham morrido. Tá? Os epicuristas e os estoicos podiam não comungar com elas, mas o conceito era familiar. O que era estranho para eles era o conceito de ressurreição. E que história é essa de ressurreição? Aqui, como está hoje esta região, tá? O Aerópago. Aerópago quer dizer a rocha de Ares. Então, é meio esquisito. Para mim, eu achei meio esquisito achar que a turma ia para lá para fazer reunião, eu esperava outra coisa, mas pesquisei e tudo vinha parecido com isso. Então, vamos ver o que aconteceu com Pedro. Pois tu nos trazes aos ouvidos, com Paulo, desculpa, pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vinha a ser isso. Ora, todos os atenienses, os estrangeiros que ali moravam, não se ocupavam em outra coisa senão em contar ou ouvir alguma novidade. Gostavam de fofoca aqui, segundo denunciado em Atos. Em verdade, não é gostar de fofoca. Eles gostavam mesmo era dessa tergiversação, desse confronto verbal. Isso aí era a cultura deles. Muito bem. Então, Paulo foi posto lá no meio do Aerópago para se explicar. Foi muito bonito a retratação desse momento feito por Rafael, em 1500 e pouco. Em 1500 e pouco, Rafael imaginou assim, Paulo ali no Aerópago e os epicuristas e os estoicos à volta dele, tentando entendê-lo. Ele disse, então:
Nesse momento aqui, nós vamos ver que, de fato, a inteligência de Paulo era invulgar. Atenienses, em tudo vos vejo muitíssimo temente aos deuses. Começou bem, não está confrontando. Vocês estão tementes aos deuses. Pois, passando e observando os vossos objetos de culto, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. O que, pois, adorais sem eu conhecer, é o que eu venho vos anunciar. Entendam a sacada de Paulo. Ele sabia, até por vivência, que aquele discurso que era usado nas sinagogas não colava ali entre a elite da cultura grega. Ele tinha que mudar o discurso dele, ele tinha que falar na mesma linguagem. E aí ele descobriu que a cultura grega era tão rica em deuses que, prevendo a possibilidade de aparecer um deus que eles não conhecessem e que pudessem ficar zangados com os gregos porque não tinham um templo para eles, construíram altares e templos para o deus desconhecido. Observe que coisa interessante. Se tiver maior, olha, nós temos uma porção, mas e se ficou alguém de fora? Vai ficar com raiva da gente? Então constrói mais um altar. Essa passagem de Atos, alguns acham estranha, porque não encontraram referência, de fato, de algum templo hoje, ou de algum altar escrito ao Deus desconhecido. Mas haviam histórias antigas sobre isso. Não é exclusivo aqui de Paulo. Mas Paulo lança a mão dessa ideia. Eu vim trazer um Deus que vocês já adoram, mas não conhecem. Eu quero agora anunciar esse Deus. Eu quero que vocês passem a conhecer o seu Deus. É o meu, não, o teu Deus. É uma sacada extraordinária que ele fez. Aqui, um altar que é considerado como sendo um dos altares para o Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo, esse Deus desconhecido, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra. E por conta disso, ele não habita em santuários, em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele dispensa isso. Porque, para falar de um Deus tão importante que não estava no dia a dia dos gregos, ele tinha que explicar melhor. Não, esse é um Deus que está acima dos outros. Ele é quem fez tudo, ele é que é o Senhor do mundo. Mas por isso mesmo, ele não está pouco preocupado aí com o templo, com a adoração, ou coisas feitas pelas mãos dos homens. Ele é maior que isso. Nem de ser servido por mãos humanas. Não precisa de ter uma sacerdotisa, não precisa ter um sacrifício. Como se necessitar de alguma coisa, não necessita de nada. Visto que ele mesmo pode dar a todos vida, respiração e todas as coisas. Olha que inteligente. Então, esse Deus ele é tão poderoso que ele não precisa de ganhar nada, porque ele cria tudo. Ele dispensa a oferenda, dispensa os sacrifícios. Se ele deu a vida a tudo e a todos, criou todas as coisas, ele dispensa isso tudo. E por isso ele se manteve desconhecido. Foi por aí. A ideia foi boa. Agora, não colou, né? Não colou. Vamos ver. E de um só fez todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os seus tempos determinados e os limites de sua habitação. Tudo. Para buscarem a Deus, a esse Deus, se porventura apalpando o achassem, ainda que não. Sim, desculpa. Aí porque a gente tem que emendar a redação. Havendo fixado em seus tempos determinados e os limites de sua habitação para buscarem a Deus.
se porventura apalpando o achassem, ainda que não esteja longe de cada um de nós. É um Deus que está perto de nós, mas que, se porventura fosse possível, vocês os achariam apalpando, mas não é possível isso. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como até alguns dos vossos poetas o têm dito, porque dele também somos geração, somos gerados por ele. Bom, então, de novo, ele continuou glorificando um Deus, anunciando um Deus tão diferente, tão poderoso, que tudo existe nesse Deus. Nós existimos nesse Deus, vivemos nesse Deus e não nos damos conta da existência dele. Mas alguns poetas haviam predito isso. Aqui se entende que ele fez menção a Epimênides. Epimênides foi um poeta um pouco dado a um misticismo vindo da ilha de Creta. Ele nasceu em Creta e ele tinha uma visão religiosa muito forte, muito forte. E ele tinha prestígio na época, isso antes de Sócrates. Acho que há 500 anos antes de Cristo. Aí conta a lenda grega que houve uma época em que se abateu uma grande peste sobre Atenas. As pessoas estavam morrendo às pencas. Fizeram promessas e sacrifícios a todos os deuses gregos. E a peste não sumia. Aí chamaram Epimênides, lá de Creta, para vir acabar com a peste, com aquela doença séria, em função da sua religiosidade, do seu misticismo. Ele chegou, pegou um bando de ovelhas brancas e pretas e mandou soltar. E disse o seguinte: acompanhe estas ovelhas, porque há um Deus que irá, através delas, escolher aonde ele quer ser cultuado. Aonde essas ovelhas se deitarem, vocês farão altares para esse Deus e sacrificarão essas ovelhas. As ovelhas andaram, desceram lá, tudo lá, se cansaram e deitaram. E aí foram sacrificadas a um Deus novo, desconhecido. E Epimênides não quis dizer que Deus era esse, mas o fato é que a peste sumiu, a praga sumiu, se acabou. E a turma reconheceu o poder desse Deus. E aí perguntaram a Epimênides, que nome nós vamos colocar nesses altares onde nós homenageamos esse Deus? Ele não se fez de rogado. Coloquem o Deus desconhecido. E isso entrou para a história do povo grego. E eles mantiveram isso e havia ainda nessa época, centenas de anos depois, séculos depois, ainda altares para o Deus desconhecido que Paulo encontrou. E foi nessa, de forma brilhante. Né? Vocês já adoram esse Deus, ele já salvou vocês de uma praga, mas vocês não os conhecem. Não os conhecem porque ele é tão grande que não faz questão disso, não precisa disso. Sendo, pois, geração de Deus, sendo tudo gerado por Deus, não devemos pensar que essa divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e gênio do homem. Ou seja, ele diminuiu todos os outros. Né? Ouro, prata e pedra lavrada, ele estava falando dos ídolos, que ele chamava de ídolo, né? Das estátuas, dos deuses gregos. Não pense que essa divindade é semelhante a essas estátuas aí. Ele é superior a tudo isso. Dissimulando, pois, os tempos da ignorância, Deus, este Deus desconhecido,
Manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Aí a coisa pegou. Aí começou a pegar. Como é que é? Esse Deus desconhecido. Diga, Paulo. Pode falar. A frase de Paulo é brilhante, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É brilhante. E isso lembra o conceito de ácasa, de éter, de fluido cósmico universal. Se lembra os hindus, né? Direto. Eu não quis chegar nesse ponto aí, mas para não derivar. Mas lembra o conceito de que nós somos o pensamento de Deus. Mas isso dá muita margem para a manga. É brilhante. Temos aqui, então, aonde a coisa pegou para Paulo. Primeiro, que esse Deus que vocês não conhecem, tão superior, quer que vocês se arrependam do que vocês estão fazendo. E eu digo, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou fazendo nada de errado. Para a cultura deles, e eles eram muito zelosos, muito éticos, apesar de tudo, né? Muito orgulhosos do conhecimento deles. Me arrepender? Arrepender do quê? Você nunca ouviu falar nisso, que você está dizendo agora. Como é que esse Deus pode querer que eu me arrependa de algo que eu nem sabia que ele queria ou não? Mas a coisa foi ficando pior. Porquanto tem fixado um dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo varão que para isso destinou, Jesus, né? Haverá o dia que Jesus virá julgar o mundo com a justiça divina, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Agora, aí, Paulo tentou chegar a Jesus, né? Alguém que Deus, desconhecido, ressuscitou dos mortos e disse que virá julgar todo mundo por algo que os gregos nem sabiam que tinham feito de certo ou de errado, que nunca tinham ouvido falar. Então, quando ouviram falar já não tinha descido bem aqui ser julgado e se arrepender de algo que eles não sabiam que tinham feito de errado. Agora, ainda por cima, para alguém que fez a ressurreição do mundo dos mortos, aí começaram a zombar dele. E outros ainda diziam: tá bom, vamos ter que te escutar muito mais falar sobre isso para tentar acreditar em alguma coisa. E não valorizaram as palavras de Paulo. Pelo menos não jogaram Paulo aos juízes e não condenaram ele a nada. Paulo simplesmente viu que não tinha espaço ali para esse discurso. Por mais que ele tivesse tentado, e foi brilhante, por mais que ele tentasse se adaptar ao pensamento grego, não colava. Aliás, e nem Jesus tentou isso, né? Ele mandou Sócrates, 400, 500 anos antes. Sócrates foi sacrificado com cicuta e pronto. Se havia alguma dúvida, não tem jeito, não vai ser entre esses que nós vamos conseguir trazer a boa nova. Eles são orgulhosos demais para isso, é intelectual demais para isso. A boa nova não repousa no intelecto, não é uma mensagem para a mente, é uma mensagem para o coração, para aqueles que sofrem. Não era o caso. Se Paulo ainda estivesse tentando falar com os escravos gregos, provavelmente teria tido mais repercussão. E teve alguma repercussão, sim. Provavelmente pelos escravos gregos. Mas não era o discurso para aquele povo, para aquela época. E isso foi bom para o Paulo. Foi uma lição para ele. Porque Paulo vinha de um ambiente intelectualizado também. Ele era um intelectual por excelência, como rabino. E ele ainda trazia isso com ele até esse momento. Ele amargou esse fracasso, foi embora
e começou a elaborar um outro discurso a partir daí. Tá? Começou a estudar uma cristianologia, tá? Um discurso diferente, mas compatível com a boa nova de Jesus. Mesmo assim, alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros. Desculpe, Paulo, foi você que perguntou alguma coisa? Fala aí. Não, ia só colocar que Paulo poderia até ter levado além, porque existem passagens, né, em que ele fala que existem corpos espirituais e existem corpos materiais, mas uma é a qualidade de um e outra é a qualidade de outros. Então, ele parecia ter bebido da fonte desse conhecimento. Ele falou em arrebatamento ao terceiro céu como um desdobramento da alma, né? Então, essas viagens também ensinaram muito a ele, né? Com certeza as viagens estavam muito. Eu acho que a questão aí era a seguinte: não é que ele não teria algum sucesso, alguma coisa ele já regimentou aqui. Mas eu acho que havia lugares onde a presença dele seria muito mais produtiva. Se ele passasse a fazer residência em Atenas, em algum momento ou ele teria o final de Sócrates, ou ele teria conseguido regimentar, seria mais um filósofo, entre tantos dali da região. E isso aí é pouco para o que se esperava dele. A missão dele como apóstolo de Jesus era maior que essa. Então, sacode o pó das sandálias e vai em frente. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Quando ainda encarnado, se não quiserem te ouvir, sacode o pó das sandálias, vira as costas e segue. Procura um lugar onde a mensagem seja produtiva, onde a sementinha encontre solo fértil e se desenvolva. E foi o que ele fez. No seu tempo, as coisas foram acontecendo. No seu tempo, chegou a Roma. Neste caso, foi mais importante chegar a Roma do que se espalhar por Atenas. E ele foi para Roma. E foi importantíssima a ida dele para Roma. Mas, provavelmente, esse estágio que ele fez entre os gregos ajudaram ele quando ele chegou em Roma. Com a inteligência dele, ele conseguiu ir se aprimorando. Né? Terminamos o 17, Paulo, e eu esqueci que você tinha dito que ia falar do 19 também. Eu não transcrevi aqui, mas eu posso Não, já estamos quase no finalzinho. Então tá. Será que a turma costuma fazer perguntas, discutir alguma coisa? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma colocação? Quando você falou de Roma, Vidal, Hum. Paulo teve um grande sucesso em Roma, porque ele ficou preso e ele começou a pregar o evangelho para os colegas da prisão, né? Pois é, começou bem por baixo. Ou seja, o público-alvo preferencial que Jesus havia designado e procurado. Os que sofrem. Não os que fazem sofrer. Os que fazem sofrer ainda tem que completar o ciclo, até chegar a sua vez de sofrer também, pela lei de causa e efeito. Mas os que sofriam naquele momento eram os que estavam de coração aberto para uma alternativa. Então a gente deixa aqui. Olha, o Jeff quer fazer uma pergunta. Olá, Vidal, boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Tudo bem. É interessante que eu estava vendo sobre o apóstolo Paulo, né? Que nas viagens dele, nós encontramos no livro de Atos, né? Mesmo preso, ele podia pregar, né? As pessoas podiam ir até ele, né? Ele pregou aos judeus de Roma, aos gentios, né? Aos soldados.
e até mesmo uma família real. Eu estava vendo como Paulo foi destemido, né? É um exemplo que Paulo nos dá, né? Esse ser destemido, né? Muito, muito. De fato, ele enfrentou tudo, mas aqui ele fez isso com ascendência moral, né? Aquilo que ele fez não é para qualquer um. Ele era respeitado pelos seus algozes. Esse respeito que a presença dele impunha, ele conquistou passo a passo, desde o momento que ele virou tecelão, que emudeceu, que perdeu a oratória. Ali ele começou a se transformar no apóstolo que Roma conheceu. Se ele tivesse ido direto para Roma, ele simplesmente teria sido trucidado de cara e pronto. Porque não teria conquistado essa aura de respeito. E mais do que isso, né? A gente sabe, ele devia estar com uma irradiação enorme. Chegar perto dele devia ser aquela coisa meio estonteante. E as pessoas mais sensíveis percebiam essa diferença. Diga. E a gente pode dizer que ele teve uma coragem estoica, não é? Estoica. Estoica. E o interessante é que ele estava condenado desde o início, né? Mas a execução dele foi sendo protelada, 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 para ele de fazer o trabalho dele. Então, se ele tivesse sido condenado e executado logo de cara, ele não teria feito o que fez, né? É óbvio que o outro lado estava atuando. Essa turma, ninguém estava sozinho aí. Ninguém estava sozinho. Vidal, o Jeff. Diga. Diga, Jeff. Vidal, na segunda viagem de Paulo, né, foi por volta, segunda viagem de Paulo a Roma, né, que foi por volta de 66, Roma, depois sim. de Cristo, né, ele foi novamente preso, né? Aí no ano de 67 ele foi decapitado em Roma. Como é que eu fico na dúvida, sabe, Vidal, nessa questão? Será que ele estava realmente ali destinado a morrer dessa forma, né? Como é que você vê essa questão? Você lembra de um apóstolozinho chamado Estevão? Sim, sim. Entre morrer apedrejado e morrer decapitado, a decapitação era um privilégio dos romanos. Ele apedrejou Estevão pelo orgulho dele. Ele contraiu karma. E conta a história que o responsável pela decapitação, ele titubeou. Titubeou. E na hora Paulo falou, vai, homem, cumpre o teu dever. Eram amigos. Não exatamente quem decapitou ele, agora não tenho certeza, mas ele estava cheio de amigos entre os soldados romanos. Agora, a consciência dele não ia fazer por menos. Gente, com o temperamento dele, ele ia se recusar a desencarnar se já não deixasse resgatar do karma dele aqui na matéria. Não ia se dar. Quer passou? Não, negativo. Quer morrer na cama? De jeito nenhum. Aquilo ali, se ele tivesse ido sem o resgate kármico, ia fazer muito mal para ele, do outro lado. Não dava para ser assim. Interessante é que, no fundo, o que fez dele o grande apóstolo, fez dele o grande perseguidor. Era a mesma coisa. O que aconteceu com ele foi só que ele mudou de polaridade, ele mudou de lado. Mas ele sempre foi um grande homem, convicto, enérgico, severo, com as suas crenças. Tudo que ele aplicou na perseguição aos primeiros cristãos, depois ele usou aquele mesmo temperamento para propagar o evangelho. É o mesmo ser, é o mesmo grande homem. Primeiro desvirtuado, fazendo besteira. E depois consertando a besteira que fez. Sempre obstinado, né? Muito obstinado, claro. Só que dessa vez na direção certa, né? A diferença é enorme. É enorme.
e fazendo um contraponto com Pedro. É interessante esse contraponto que ele fazia com Pedro, né? Porque Pedro já era a pedra fundamental, mas era um moderador, alguém tinha que ser moderador. E Pedro ficava ali no meio termo. Mas não foi o Paulo que foi escolhido como a pedra, e sim Pedro. Cada um com seu papel. Assim como Moisés não teria feito o trabalho de Jesus, e Jesus não teria feito o trabalho de Moisés. Temperamentos diferentes, adequados a missões diferentes. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar em Paulo, caminhando por aquelas terras estranhas, conhecendo pessoas estranhas, mas com o coração cheio de Jesus. Ele que não conheceu Jesus era o mais fervoroso, era o mais enérgico defensor da palavra de Jesus. Que ele não conheceu fisicamente, mas ele foi imerso nas vibrações do Cristo. Ele o conheceu vibratoriamente. Quem dera a nós pudéssemos também, um dia, recebemos um banho nessas mesmas vibrações. Quem dera nós pudéssemos escutar: fulano, fulano, por que me persegues? Isso seria transformador para nós. Não que a gente o persiga, é claro, a gente persegue sim, eu não sei quanto a vocês, mas eu persigo. Espero que no bom sentido. E assim, querido Mestre Jesus, nós pedimos permissão para que, mesmo encerrando esse estudo de hoje, possamos continuar a persegui-lo, ontem, hoje e sempre. Perseguir as suas vibrações, perseguir as suas palavras, perseguir o seu caminho. E esperamos, Mestre, um dia conseguirmos nosso objetivo, um dia chegarmos perto de vós e possamos conhecê-lo na sua intimidade de Cristo Jesus. Por hoje, por hora, nos contentamos em agradecer a presença dos amigos espirituais, dizendo a todos, graças a Deus. Graças a Deus.